Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, celebramos a memória de São Paulo Mick e companheiros mártires. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, fica ali, até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos se convertessem, expulsaram muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, o Jesus diz aos seus discípulos, aos seus missionários, que não levassem nada para o caminho, Pois a única confiança, amados irmãos, é em Deus e no próprio Jesus, porque Ele é o caminho, lembra? Caminho, verdade e vida. E assim, amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, os discípulos são convidados a serem testemunhas do Deus de Israel. O mesmo Deus, amados irmãos, que é Pai também de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo Deus que é o Javé, o Deus que guiou o povo de Deus no deserto, sem que suas vestes e sapatos se gastassem, e os alimentou com maná, o pão do céu. Ou seja, a única confiança dos apóstolos ou dos discípulos deve ser o próprio Deus. Por isso, amados irmãos e irmãs, eles não devem procurar agradar o mundo para serem aplaudidos, ou seja, eles devem procurar agradar somente a Deus. Eles devem ser como nômades, levando apenas um cajado e a roupa do corpo, pois seu maior tesouro é a sua fé, é o anúncio do reino de Deus. A gente vai recordar, amados irmãs e irmãs, justamente o que aconteceu nos evangelhos anteriores. Vejam, a gente vê Jairo, amados irmãos, tendo que crer, Aquela multidão dizendo que Jairo que deixa o mestre, que a menina morreu, e Jairo tem que acreditar, ele tem que confiar em Deus. A gente vê também a mulher morriça, que tem que enfrentar a multidão para poder conseguir a sua graça. Vejam, um tem que sair da multidão, outro tem que enfrentar a multidão. E, como aconteceu também no evangelho de ontem, a multidão venceu, ou seja, todas aquelas pessoas criticando Jesus, todas aquelas pessoas perguntando, não é ele o filho do carpinteiro, não é ele, os irmãos dele não estão aqui, tal. Então aquela multidão faz com que na terra de Jesus não possa fazer milagre, justamente porque eles não acreditam em Jesus, ou seja, eles não têm fé. E a gente tem que perceber que o nosso maior tesouro é a nossa fé. E é claro, amados irmãos, aqueles que rejeitam o próprio Jesus estão rejeitando também o Pai que o enviou. E assim, amados irmãos e irmãs, devemos fugir, devemos ser como Jairo, fugir da multidão, devemos ser com a mulher hemorroíça, também enfrentar muitas vezes a multidão para manter a nossa fé. E assim, amados irmãos e irmãs, nós devemos estar confiando na importância da mensagem dos discípulos, ou seja, confiando na palavra de Jesus e, por isso, crendo nele e em seu nome, amados irmãos, aprender a obedecer a Deus, colocar em prática a palavra de Deus. Pois diz o próprio Jesus, amados irmãos, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, que nós saibamos, amados irmãos, acolher
aqueles que nos são enviados e, principalmente, saibamos acolher o reino de Deus, que é o próprio Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal.